Feliz sábado, igreja. Maranata. Feliz sábado, clube. Colibri. Que bom estar aqui com vocês. Um privilégio grande participar desse Dia Mundial dos Desbravadores com um clube que a gente carrega no coração e faz parte da história. 2003 eu fiz parte do Colibri aqui, sendo capelão aqui no colégio de São José do Rio Preto, no comecinho do meu ministério. Faz pouco tempo, né, gente? Só 2003. Então Deus tem abençoado e guardado o nosso ministério e a gente sempre ama esse lenço amarelo e o vinho também, tá, aventureiros? Tá joia? E o vinho também a gente carrega no coração. Tá? É um privilégio muito grande participar desse momento perto também do nosso Campuri. Não é verdade? O Colibri está todo a vapor para ir, certo, Colibri? Vamos no Campuri? Estrear as barracas novas? Olha, cada barraca chique, hein? Essa barraca tem quase suíte, vista para o mar, teto solar, né? Uma barraca boa. Parabéns, viu, igreja, que vocês estão investindo no clube de desbravadores. Cadê o Beto? Beto acho que está por aí. Parabéns à diretoria, em nome do Heriberto, por comprar as barracas, fazer o clube funcionar. Vamos falar um pouquinho sobre a temática do desbravador esse ano. Este ano, o Clube de Desbravadores, no mundo inteiro, tem como título Desbravador com Propósito nesse Dia Mundial. Hoje, nós estamos ocupando o púlpito de praticamente todas as igrejas, falando do propósito que o clube tem. Hoje nós somos 1 milhão, praticamente 1.700.000 desbravadores no mundo inteiro. Aproximadamente 510.000 desbravadores na divisão sul-americana. E aqui na nossa querida PO nós somos um pouquinho mais de 5.300 desbravadores, fora os aventureiros, claro, totalizando bem mais de 8.000 desbravadores e aventureiros aqui na nossa linda geografia do Oeste Paulista. Para a honra e glória de Deus, nossa nação de lenço está crescendo. Direção da igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns já me ouviram falar, principalmente lá na associação. Invistam no clube de desbravadores e de aventureiros. Um dado de um mês atrás, e quem gosta de número pode comprovar isso. Um dado que foi apresentado pela União Central Brasileira, mais de 38% dos batismos da nossa União são de desbravadores e aventureiros, até 15 anos de idade, mais de 38%, isso a gente está falando de mais de 1/3. Invista na nossa nação de lenço, para que nós possamos propagar, prolongar e ampliar a fileira dos salvos para a honra e glória de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o propósito de vida? Coisa que de vez em quando nós não temos propósito. Dados da Datafolha deste ano. 36% da nossa população jovem, de 19 a 35 anos de idade, brasileira, é a geração neném. Já ouviu falar na geração neném? A geração neném é um marco que está acontecendo hoje na nossa sociedade brasileira e não na brasileira, no mundo inteiro. A geração neném é aquela geração que nem trabalha, nem estuda. É uma geração sem propósito, é uma geração que não tem uma identidade, é uma geração que você não sabe o que é da vida. É o neném. O que você faz? Nada. Não trabalha, não estuda, não vive, simplesmente não tem um objetivo de vida. Essa geração, esse movimento que está ampliando hoje na identidade dos nossos jovens. A maioria da geração neném, de acordo com a pesquisa Datafolha, são mulheres. Porque elas
conseguem menos influência no mercado de trabalho, têm uma gravidez muito precoce, e assim elas ficam sem trabalhar e sem estudar também. Isso mostra que a disparidade econômica, social, está ampliando. Tudo porque a humanidade está formando pessoas sem propósito. Hoje, o Clube de Desbravadores quer focar, hoje o Dia Mundial de Desbravadores quer focar uma vida com propósitos perante Deus e também perante a sociedade. Para começar, eu queria ler 3 textos da Bíblia. O primeiro está em Romanos capítulo 11, versículo 34. Abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, melhor dizendo. Romanos 11, 36, diz o seguinte. Amém? O que diz aqui? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que Paulo está focando aqui no livro de Romanos? Tudo que você faz tem um propósito: glorificar o nome de Deus. Abra sua Bíblia agora em outro verso, salmista Davi, Salmo 138, 8. Salmo 138, 8. Palavras de Davi, e Davi é o personagem central do nosso sermão hoje. Salmo 138, 8 diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras da tua mão. Salmo 138, 8, em outras versões, diz o seguinte, numa versão mais atualizada: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. No que me concerne, o Senhor faz o querer dele no meu viver. E agora o último verso de base do sermão de hoje, Jeremias 29, 11. Abre sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, versículo 11. São as palavras de Deus para o povo de Israel, e você e eu somos o Israel moderno. Jeremias 29, 11, diz assim, vou ler numa versão mais atualizada: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Jeremias 29, 11. Essa aí é a Bíblia, a mensagem que fala isso. Perguntando, lendo tudo isso, a gente começa a ter algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual é o propósito da sua vida, igreja? Desbravador, você que está na flor da idade, 15, 16, 17 anos, com sonhos e mais sonhos de vida, qual é o propósito do seu viver? O que você quer para a sua vida? Um casal recém-casado, um casal, uma família com novos filhos, ou alguém que já está chegando na medianice da vida ou já passou. Qual é o propósito teu de vida? O que você quer para o seu viver? Você já parou para pensar o que você veio fazer aqui na terra? Eu sirvo para quê? Você já parou para pensar? Eu vivo para quê? Qual é a razão de eu estar aqui na terra? Ou, afinal de contas, eu sou um mero acaso? Será que você veio à terra porque simplesmente apareceu? Será que você é fruto de um acaso? Ou fruto de um relacionamento deturpado? Eu vim para quê? Completa essa frase. Sabe, Davi
ele deixa bem clara essa situação quando ele fala no Salmo 138:8, Deus, ele cumpre todo o desejo dele na minha vida. Desbravador, igreja, qual é o propósito teu de vida? Uma coisa é certa, o propósito teu de vida não é um propósito que você idealiza, mas que Deus já idealizou no teu viver. O propósito de Deus, o propósito do seu viver, não são os planos que você traça, a faculdade que você deseja, o emprego dos seus sonhos. O propósito da sua vida não é nada mais, nada menos do que o desejo de Deus dentro do teu coração e a tua noção de cumprir os desejos dele no teu viver. Essa citação deixa bem claro que Davi queria dizer, e como Davi pensava, que ele tinha noção da identidade dele por completo e dos propósitos da vida dele por completo. Para você saber qual é o propósito da sua vida, você primeiro tem que entender a tua identidade. Quem eu sou? Quem você é, desbravador? Quem você é, igreja? Você pode completar a frase com muitos adjetivos, mas se o principal adjetivo não for, eu sou um servo de Deus, alguma coisa está de errado. Quem você é, não é a profissão que você carrega, a casa que você tem, os diplomas que você possui, a graduação que você exerce. Quem você é, não está relacionado a títulos ou posses, está relacionada a algo mais de dentro, que é o caráter, e o caráter correto só é desenvolvido por Deus, com Deus e para Deus. A tua identidade deve vir do céu e não da faculdade que você desenvolveu, não do diploma que você possui ou da empresa que você tem. A tua identidade, ela é muito mais do que as condições de você exercer, é você ser de Deus. Davi, ele foi rei. Davi, ele sabia desde sendo pastor, um pastorzinho de rebanhos, que o propósito da vida dele não era ser rei, mas era ser um servo de Deus, alguém que Deus podia confiar para conduzir a vontade de Deus na vida dele e dos outros. Você entende a intencionalidade de Deus na nossa vida? E na vida também de Davi e de outros mais? Quando Davi fala o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele deixa bem claro que o propósito da vida dele é fazer a vontade de Jesus, de Deus, e não somente realizar os desejos do coração. Isso é intencionalidade de vida. Qual é a tua intenção de vida, desbravador, irmão de igreja? Qual que é o objetivo do teu viver? Entende uma coisa, Deus já traçou os objetivos da tua vida. Deus, ele já idealizou a melhor vida para você. E eu não estou falando de predestinação aqui. E eu não estou falando que Deus, ele é controlador sumário. Eu estou falando lá do Salmo 139, que antes, Davi ele fala, antes da primeira concepção aparecer, da primeira divisão celular acontecer, Deus já te amava e Deus já tinha traçado os dias da sua vida. O que Davi quis falar com isso? Que Deus, antes mesmo de você nascer, antes de você estar no útero materno, Deus, ele já havia
sonhado a melhor vida para você, sonhado uma vida tão linda e tão bela, que você muitas vezes não consegue sonhar sozinho, precisa dos propósitos de Deus no seu viver, para sonhar completamente. Não é que Deus, Ele exige que você faça a vontade dEle. Eu não estou falando de predestinação, eu estou falando que Deus quer que sua vida seja feliz por completo. E você só vai ser feliz e completamente feliz se você imprimir os propósitos de Deus no teu viver. Então, o teu primeiro propósito de vida não é realizar os seus sonhos, é realizar os sonhos de Deus no seu viver. É cumprir a vontade dEle, é deixar Deus sonhar o que você jamais ousaria sonhar. É se jogar nos braços de Deus, mais do que qualquer coisa que você pode confiar nesse mundo. É como uma criança, pequenininho, um bebezinho, que você coloca numa plataforma um pouco alta, e o pai fala, vem, e ele vem, ele se joga nos braços do pai. A criança não quer saber se o pai tem força suficiente para segurá-la, ele não faz a conta da trajetória e do impulso da gravidade, ele simplesmente se joga. Isso é confiança, isso é acreditar que os braços do pai são fortes suficientes para que a criança não se machuque. Quando eu falo de propósito de vida, você tem uma escolha, se jogar nos braços do pai e deixar que a força dos braços do pai segure o teu viver e conduza o teu viver para a alegria suprema. Sonhos você pode ter, objetivos da vida você deve possuir, e como é gostoso sonhar na flor da idade. Não importa se o sonho vai se realizar ou não, mas é bom sonhar, mas que esses sonhos jamais sejam os seus, mas sejam somente os de Deus para a tua vida. Não importa se o seu sonho será concluído, mas deixa Deus sonhar o teu sonho. Para isso, outros 2 pontos do propósito da vida que você deve ter, é confiança em Deus e obediência a Ele. Interessante na história de Davi, quando Davi ele está se deparando com um dos maiores problemas da vida dele ainda adolescente, Golias. O exército de Israel não queria ir para campo de batalha por causa do gigante Golias, de um problema gigantesco e fortíssimo, Golias. Davi, pequeno, muitas vezes mirrado, sem armadura, mas simplesmente com confiança em Deus, diz em Samuel 17:45, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Interessante, né? As armas de Davi não foram armas forjadas por exércitos desse mundo. As armas de Davi foram forjadas pela confiança que com Deus. Davi, ele pegou umas pedrinhas, não porque ele era perito na funda, mas porque ele confiava que Deus tinha reservado a vitória para ele. E a obediência que Davi tinha para com Deus. Quando nós falamos de propósitos de vida, tem que existir a obediência, tem que existir a confiança. Como você pode somente entender os propósitos de Deus sem confiar nele? Minha gente, igreja, clube, não adianta nada você escutar a voz de Deus,
sem ter a certeza que a voz de Deus vai dar certo na tua vida. Qual é a faculdade que você deseja fazer? Qual é o emprego que você deseja entrar? Qual é o sonho da sua vida? Essas respostas são respostas que o eu está em evidência, sendo que a pergunta correta era: qual é a faculdade que Deus deseja que eu faça? Qual é o relacionamento que Deus deseja que eu entre? Qual é o propósito de Deus em todas as minhas funções, todas as minhas questões? Isso remota uma coisa, uma vida de propósitos, um desbravador com propósito, um viver com propósito, tem que ter dependência. Você não vai escutar a voz de Deus se você não tiver familiaridade com ela e humildade para entender a voz de Deus. Na vida de Davi, eu acho muito interessante o momento da caverna que Saul entra e Davi já estava escondido. Davi e os seus 300 estavam escondidos no fundo da caverna e Saul entra na caverna. Davi, ele tem a oportunidade de cortar um pedacinho da veste de Saul para provar que ele poderia ter matado Saul. Mas mesmo assim, Davi, ele diz o seguinte: eu não vou colocar minha mão no ungido de Deus. O que isso quer dizer? Uma dependência total a Deus, sabendo que não é pelas forças humanas que vai dar certo, não é pelo poder bélico ou pela tua inteligência que o resultado positivo virá. O propósito de Deus na tua vida, igreja, na tua vida, família, não é pelas tuas forças que dá certo, é pelo poder de Deus que vai funcionar. Não importa a tua sabedoria, se essa sabedoria não vier do céu. Não importa o que você faz, as estratégias que você desenvolve, se essas estratégias não forem estratégias vindas do coração de Deus para a tua vida e para a tua família. Você tem que entender que por mais inteligente, sábio, perspicaz que você é, você ainda é fraco. Eu ainda sou fraco. E é entendendo a nossa fraqueza que Deus proporciona a força dEle para cumprir a vontade dEle no nosso viver. Quem é você? Não interessa quem é você, interessa o que Deus pode fazer em você e através de você também. O que interessa é que o teu propósito de vida tem que ser maior do que os teus sonhos, tem que ser do tamanho de Deus na tua vida, no teu viver. Por isso, use de integridade de vida, use de perseverança de viver. Lá na caverna, Davi poderia ter acabado com Saul, mas a integridade dele perseverou. A integridade imposta pelos princípios bíblicos existiu. Deixo Deus operar na minha vida. Tenho obediência de ouvir a voz de Deus. Tenho integridade de cumprir os propósitos de Deus. Mas isso que a gente está falando agora é tudo aqui dentro. É tudo vem a mim. E está certo, mas não é o final. Está correto, mas não pode terminar aqui. Aqui dentro só. Se você só recebe, o teu propósito de vida é inútil. Se você só entende, você não tem um propósito divino no teu viver.
você também precisa compartilhar. Um desbravador com propósito não só ouve a voz de Deus e aplica a voz de Deus. Um desbravador com propósito, ele deixa um legado e é um influenciador em cada momento da vida dele. Não adianta nada você só receber as bênçãos de Deus, se o teu propósito de vida não for ser uma bênção de Deus na vida dos outros. Focando a vida de Davi de novo. É muito interessante o momento de Davi e Jonatas. Lá em 1 Samuel 18:1, vem falando que Davi e Jonatas, ao se conhecerem, as almas deles se afeiçoaram, se amaram, se ligaram por completo. E Davi e Jonatas cuidavam um do outro. Eles tinham um lugar a qual pertencer, eles tinham um legado, uma influência positiva. Até então, depois de Jonatas morrer, Saul falecer no campo de batalha, depois de muitos anos, Davi, já com certa idade no palácio, diz assim: por um acaso existe alguém da casa de Saul vivo para eu fazer de benesse para o meu amigo Jonatas? Tem algum filho de Jonatas vivo? E aí entra a história de Mefibosete. Davi cuida de Mefibosete. Davi, ele cuida desse filho de Jonatas, um legado e uma influência, porque Davi entendia os propósitos de vida dele, que Deus tinha colocado de forma muito clara. Desbravador, meu irmão, minha irmã, igreja, qual é o propósito de sua vida para dentro e para fora? Você só vai ser um grande influenciador das pessoas que te cercam, se você tiver bem claro o que Deus quer de você dentro do seu coração, dentro da sua mente. Entende uma coisa? Você pertence a um propósito divino, que é um povo dos últimos dias, que vai levar o estandarte dos filhos de Deus até a volta de Jesus. Para isso você precisa ter muito claro que para isso acontecer, o desejo de Deus deve ser internalizado no seu coração hoje. Gente, qual é a sua vontade hoje? Qual é o seu sonho? O que você tem? Qual é a sua felicidade? Se todas as respostas para essas perguntas não forem Deus, não forem a vontade de Deus, não forem os sonhos de Deus no seu viver, alguma coisa está errado. Na sua profissão, qual é o teu sonho? Deus. No seu dia a dia, qual é o teu sonho? Deus. Nas tarefas simples da vida e de casa, quais são os teus sonhos? Deve ser Deus. Deus deve ser o combustível, a mola propulsora, deve ser todos os objetivos. Adore a Deus, esse deve ser o seu propósito. Tenha comunhão com Deus, seja um discípulo de Deus e cumpra um ministério focado na missão de Deus na tua vida. Cumprir a parte que me corresponde, ser um servo de Deus e um amigo de todos. Fazer tudo para a honra e glória de Deus. Isso não é somente a lei, o voto, o alvo, o lema dos desbravadores. É o estilo de vida de qualquer cristão que quer ter noção e sentido do que é verdadeiramente ser feliz.
Porque muitas vezes a igreja não faz sentido para você, porque ainda você não descobriu o propósito do seu viver, porque ainda você não entendeu que aqui não é simplesmente para fazer a tua vontade, é para você fazer a vontade de Deus e ser feliz. Uma vida com propósito, um cristianismo com propósito, não é você ter o propósito, é deixar Deus fazer os propósitos dele na tua vida. É você entender que a condução divina é melhor do que tudo na tua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido você a deixar todos os seus planos e tomar para si todos os planos de Deus no seu viver. Esse é o teu desejo? Essa é a tua vontade? Qual é o teu propósito de vida? Que o teu propósito de vida seja um só: Deus, nada mais. Eu queria fazer um apelo para você simples nesta manhã. Eu queria que você desejasse, entendesse e colocasse a sua vida nas mãos de Deus. Que os seus sonhos não venham do seu coração a partir de hoje, venha do coração de Deus. Que tudo que você planeja não seja os planos do seu coração, mas seja os planos do céu na tua vida. Você consegue desejar isso? Você consegue sentir isso? Você consegue almejar isso? Esquecer do eu para os propósitos de Deus serem verdade na tua vida? Se esse é o seu desejo, enquanto João Pedro canta, Pedro Henrique canta, eu confundi o nome. Enquanto Pedro Henrique canta, eu pediria que você se colocasse em pé, para você dizer para Deus: Deus, eu tenho vontades, mas a minha vontade é te servir. A minha vontade é os teus propósitos na minha vida. Não interessa o que o Senhor tem preparado para mim, eu tenho que confiar que o Senhor tem preparado para mim é o melhor. Se esse é o teu desejo, se coloque em pé. Eu queria fazer uma oração por você nesse momento. Vividos no nosso viver. Senhor, nesse momento a sua igreja se levanta para dizer: Senhor, temos sonhos, temos planos, mas queremos que as realizações e os melhores sonhos venham de Ti, Senhor. Conduz o nosso viver, que os propósitos da nossa vida sejam somente e unicamente o Senhor, ouvir o Senhor, fazer a vontade do Senhor e viver o Senhor, e mais do que isso, demonstrar o Senhor para o nosso semelhante. Cuida de nós, abençoe a nossa família, nosso lar, nossa igreja. Abençoa, Senhor, o Clube Colibri aqui da Nova Redentora e todos os clubes, Senhor, da nossa querida associação e do mundo inteiro. Que nós, desbravadores, possamos entender que o propósito da nossa vida é muito mais do que fazer parte de um clube, é fazer parte dos salvos em Teu nome, Senhor. Cuida de nós, nos despeça na Tua santa paz, é isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.